Bom dia, irmãos. Mais uma manhã. Estamos aqui juntos, né, para orarmos, termos essa comunhão tão gostosa. Vamos começar orando. Então, vamos lá. Senhor nosso Deus, Pai amado, Pai querido, nosso dono, nosso tudo, nosso Senhor, nosso Salvador, nosso irmão mais velho. Oh, o Senhor é tudo. Não nos cansamos, ó Deus, de te agradecer porque o Senhor é o nosso Deus, o Senhor é bom o tempo todo, independente de nós, independente das circunstâncias, o Senhor permanece sendo bom, fiel em todas as suas promessas, fiel porque o Senhor prometeu e o Senhor cumprirá. Muito obrigado, ó Pai, por participarmos da tua obra neste mundo, como vimos ontem no nosso estudo lá de perspectivas, ao longo da história, o Senhor sempre fazendo a tua obra, usando as pessoas, como nesse tempo agora, cada um de nós aqui, mas o Senhor sempre fazendo a tua obra. Como isso é maravilhoso, ó Deus. O cumprimento da tua obra neste mundo, até que todos os povos, línguas, etnias te adorem. É maravilhoso saber disso. E é maravilhoso saber que fazemos parte disso. Cada um de nós aqui, nesta reunião, nesse pequeno grupo, mas a tua obra está sendo desenrolada pelo Senhor mesmo. E de quebra, nós temos o prazer, a alegria de participar dela. Como isso é bom, ó Deus. Isso enche o meu coração e com certeza o coração dos meus irmãos. Então te agradecemos porque o Senhor é quem está fazendo, é o Senhor quem está realizando esta obra. E nós estamos juntos. Que maravilha, Pai. E nesta manhã, juntos aqui, tendo essa comunhão contigo e comunhão entre irmãos, ajuda-nos, dá-nos sempre a graça da tua presença. O Senhor está sempre junto, mas que cada um de nós perceba o Senhor nesta manhã, neste dia, e te bendiga, ó Deus, mesmo nas dificuldades, que os nossos lábios não sejam murmurentos, mas sejam lábios agradecidos. Que o nosso dia, ó Deus, seja para glorificar o teu nome, para viver o evangelho, para fazer o teu nome conhecido, para mostrar, ó Deus, ao mundo que o Senhor é Deus soberano sobre tudo e sobre todos. Usa-nos segundo o teu querer, na tua obra, fazendo a tua vontade e nos dando a alegria de sermos participantes dessa obra. Muito obrigado, ó Deus. Oramos e já agradecemos, porque o Senhor é o nosso Deus e o Senhor é bom o tempo todo. No nome santo de Jesus, oramos e agradecemos. Amém. 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 Bom, irmãos, hoje nós vamos ler em Tito 2. Eu vou começar por lá porque eu vou basear, né, as nossas orações, vou pedir as orações todas baseadas nesse texto. Na semana passada, foi Paulo fazendo a orientação aos idosos, aos homens. E agora vai ser as mulheres idosas. Então diz assim, né, a palavra de Deus, em Tito 2, versos 3 a 5, e o título já vai aí, ô Cirleizão. Mulheres úteis. Mulheres úteis. Diz assim a palavra de Deus. Do mesmo modo, né, do mesmo modo dos homens, que falou antes, né, dos idosos, quanto às mulheres idosas que tenham conduta reverente,
não sejam caluniadoras, nem escravizadas a muito vinho, que sejam mestras do bem, a fim de instruírem as jovens recém-casadas a amar o marido e os filhos, a serem sensatas, puras, boas donas de casa. Vou repetir: boas donas de casa, bondosas, sujeitas ao marido, para que a palavra de Deus não seja difamada. Olha só que peso que tem isso. Uma mulher com essas características, essas virtudes, para que a palavra de Deus não seja difamada. Então, nós vamos começar orando. Depois eu vou falando mais um pouquinho sobre isso. A primeira coisa é que tenham conduta reverente. Então, alguém que é reverente, como é que essa pessoa se porta? Demonstra a reverência, né? A pessoa reverente é uma pessoa que demonstra um profundo respeito, uma admiração e uma deferência, né? Uma coisa a mais por algo ou alguém que considera digno de honra, como Deus, um líder, um ideal, uma coisa que ela quer, mas algo que ela demonstra um profundo respeito. E aqui nesse ponto, nós vamos orar, viu, Silesão? Começar contigo, para que as mulheres tenham um profundo respeito pela palavra de Deus, que eu creio que é a coisa mais importante. É respeito por muito, pelo marido, etc, etc, pelas coisas, mas respeito pela palavra de Deus. É uma coisa que nós temos aprendido há muitos anos ali na vida. Quando alguém vai falar, todo mundo se cala. E essa orientação aqui de profundo respeito diz também a ficar conversando, às vezes, ali paralelo. Mas vamos lá, que tenha um profundo respeito pela palavra de Deus. Dura tarefa. Pai querido, nós te louvamos nas primeiras horas desta manhã, nas primícias desse 2 de setembro, Deus. Desse tempo maravilhoso, um tempo que nos convida a nos voltarmos para o Senhor. E a tua palavra diz que perto está o Senhor daqueles que o buscam. Opa, essa palavra é maravilhosa. Tanto jovens, idosos, homens, mulheres, somos todos criaturas das tuas mãos, feitios das tuas mãos, em quem o Senhor soprou o teu espírito de vida, por quem o Senhor Jesus morreu na cruz para nos redimir. Mas sabendo, papai, que somos fracos, somos voltados para o mundo, a tendência nossa é voltar para o mundo, voltar para a inutilidade da carne, das coisas que são passageiras. Pai, como Augusto se propôs hoje a estudar a respeito desse ensino da carta a Tito, de Paulo a Tito, papai, hoje a respeito das mulheres. Pai, nós queremos, em primeiro lugar, eu quero, em primeiro lugar, ó Deus, glorificar teu santo nome, porque o Senhor criou as mulheres. Criou a Eva para ser companheira idônea de Adão, e a cada um de nós que somos casados aqui, o Senhor nos colocou ao lado, a partir do meu caso, com Clarissa, Deus, mulheres chamadas a ser idôneas, chamadas a serem companheiras, no mesmo patamar, com o mesmo chamado. E claro, nós sabemos pela tua palavra que sobre o homem está a obrigação, o Deus, o dever, o chamado de ser o sacerdote, de ser o cabeça da família. E isso traz, não, Pai, nenhuma posição superior, pelo contrário, a responsabilidade, porque a tua palavra diz que o homem deve amar a mulher como Cristo amou a igreja e se deu por ela. Então, a minha oração aqui, papai, é em favor das mulheres, como me foi pedido.
para que o teu Santo Espírito esteja no coração, no espírito das mulheres, papai, que conhecem a tua palavra. E nós estamos numa comunidade, nós estamos num grupo de oração onde o número de mulheres é sempre maior do que os homens. Então, papai, eu quero interceder pelas irmãs, para que elas conheçam a tua palavra de fato e de verdade, de uma maneira frutífera, para que produzam fruto do Espírito em suas vidas, ó Deus, para que sejam idôneas, para que sejam produtivas, para que sejam úteis, e sim, ó Deus, para que estejam fincadas na tua palavra, ó Deus, não indo para a tendência desse mundo pós-moderno, onde, lamentavelmente, as mulheres, no, no propósito de se livrar desse peso do homem que no pecado durante séculos se espezinhou e humilhou e fez tantas coisas em desfavor das mulheres. E com essa ênfase de sair debaixo desse tacão masculino, elas estão, ó Deus, se perdendo a sua feminilidade, perdendo e se distanciando daquilo para qual foi chamado, ó Deus. E os homens estão se inclinando a isso e o mundo está um caos, está um mundo caído nesta área também, ó Deus. Estão sofrendo, as mulheres estão sofrendo eh, no corpo, na alma, papai, e até no espírito, o resultado dessa escolha danosa, que é sair do lugar para o qual elas foram chamadas. Então, papai, eu suplico ao Senhor que isso seja com as mulheres, com a nossa esposa, com nossas filhas, com nossas irmãs, para que, ó Deus, não se afastem dos teus ensinos, para que sejam sábias, para que sejam úteis e não fúteis, para que, ó Deus, se submetam, não ao marido, mas submeta a Jesus Cristo e sua palavra, sabendo que o amor de Deus está sobre nós, principalmente sobre elas, porque, ó Deus, o propósito da mulher é um propósito divino, Deus, mas nós temos visto que algumas têm desvirtuado a sua função dentro do lar, dentro da família, e têm se perdido pelos caminhos, ó Deus. Então, papai, que o teu Espírito Santo esteja no coração e no espírito das mulheres, nossas irmãs, para que permaneçam, para que voltem, se for o caso, ao ensino da tua palavra e encontrem a sua missão na sociedade, na igreja, na família, no casamento, aí então elas se realizarão, porque foram chamadas para o que está na tua palavra, Deus. E o homem também, que o homem seja aquele companheiro, mas a oração é nesse sentido, para que as mulheres não sejam fúteis e que sejam reverentes à tua palavra, Deus, que sejam obedientes à tua palavra, para que continuem, para que sejam mulheres sábias, que edifiquem o seu lar, que edifiquem o corpo, que edifiquem a igreja. Essa é a minha oração, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, Silesão. Esqueci Amém. da data. Hoje é 2 de setembro de 2025. Ah, eu que cobro todo mundo, hein? Mas vamos lá. Na sequência aqui, irmãos, mais uma orientação e eu vou reunir duas juntas. Não sejam caluniadoras. Que é uma pessoa caluniadora? Isso aqui porque eu peguei no dicionário, né? É aquela que profere mentiras, falsidades com o objetivo de difamar, injuriar ou prejudicar a reputação de outra pessoa, muitas vezes para causar discórdia e divisão. Isso aqui é para todo mundo, mas hoje, né, específico aqui para as mulheres, nessa orientação. E outra, nem escravizadas a muito vinho. É interessante a palavra muito aqui, né? É muito vinho. Pouco pode, muito não pode. E a pessoa, quando bebe, né? Que a gente já viu muitos dias que bebe vinho, bebe uma bebida alcoólica e tal, aí
fala o que não deve, muitas vezes. Ou então cria tanta coragem que aí fala o que quer, né, numa hora indevida e etc. Então, nós vamos orar nesse sentido, para que as mulheres falem só a verdade, procurem harmonia entre os irmãos, harmonia no lar, harmonia na igreja, aonde estiverem. Não ficar com rixazinha, com palavras, etc. É para todos, mas hoje para as mulheres. E eu vou pedir para uma mulher para ler, para falar sobre isso. Quer ver? Lilian, você pode orar, minha irmã? Posso sim. Então, ore aí nesse sentido, Lilian. Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos, te agradecemos mais uma vez pelo privilégio, pela oportunidade de podermos falar com o Senhor, de poder colocar as questões diante do Senhor, Pai, sabendo que o Senhor nos ouve, sabendo que o Senhor nos orienta segundo a tua palavra, que o Senhor nos ensina e ela é o nosso norte, é ela que nós queremos obedecer. Então, em cima dessa palavra que o bonde traz, especificamente para nós, como mulheres. Sabemos que a palavra é para todos, mas nesse dia direcionado para nós, Pai, que o Senhor nos ajude nas nossas dificuldades, que o Senhor nos ajude em nome do Senhor Jesus a sermos mulheres sóbrias, ó Pai, espiritualmente, mulheres cheias do Teu Espírito Santo, que a gente se esforce para fazer a nossa parte, Deus, em nome de Jesus, que a gente se livre de tudo aquilo que não te agrada, de tudo aquilo que anestesia a nossa vida, que tudo aquilo que nos tira do foco, tudo aquilo que, que nos atrapalha, o falar demais, as rixas, enfim, tudo aquilo que vem como um vinho, como uma bebida que traz à tona aquilo que o Senhor não quer nas nossas vidas. Então, que o Senhor nos ajude, crie em nós o gominho do fruto do teu espírito, né? O domínio próprio, Deus. Como nós precisamos desse domínio próprio, Deus, para a gente é, ser orientada, para a gente orientar, para a gente ser luz, ó Pai, para a gente ser exemplo, começando dentro das nossas próprias casas, Deus, na vida dos nossos maridos, na vida dos nossos filhos, Pai, como nós precisamos de cada um dos gominhos ali do fruto do Teu Espírito. Então, nos ajuda, Pai. O Senhor conhece os nossos corações, o Senhor sabe, Pai, do que nós precisamos e nós colocamos, abrimos as nossas vidas nessa manhã diante do Senhor. Clamamos, Pai, o teu socorro, a tua ajuda. O Senhor sabe, Deus, e que tudo isso é para glorificar o nome santo do Senhor. Então, nos ajuda a nos posicionarmos, Pai, não no que nós queremos, mas naquilo que o Senhor quer, naquilo que o Senhor tem para nós, Deus. E que em tudo isso o nome santo do Senhor seja glorificado e o Senhor se alegre com as nossas vidas, com a nossa obediência, Deus, né? Que o Senhor é, seja glorificado. Tudo é para o Senhor, tem a ver com o Senhor, não tem a ver conosco, tem a ver com o Senhor. Mas nós queremos, Deus, cumprir o que o Senhor tem para nós. Então, nos ajuda como esposas, para a glória do Senhor. Nós oramos, Pai, agradecidas, crendo que o Senhor tem nos direcionado as orações, porque o Senhor está fazendo e o Senhor quer fazer cada dia mais, transformar as nossas vidas, para que o seu corpo seja edificado e o nome do Senhor glorificado, em nome de Jesus. Amém. Amém, Lilian. Amém, Lilian. Amém. Olha aí, ela usou um termo muito jóia aí, ó, domínio próprio. Realmente, domínio próprio nessas situações aí é muito bom. Aí vem a sequência, mestras do bem. E eu vou juntar com a fim de instruírem as jovens recém-casadas a amar o marido e os filhos. Essa instrução de amar o marido e os filhos aqui, se a gente inverter para o nosso lado, né, de pais, de maridos, a mulher é bem mais aconchegante do que nós.
Raramente ou muito difícil uma mãe desprezar um filho. Eu não recordo nada aqui na minha cabeça de alguma mãe que tenha desprezado o filho, mas muitos homens, né? O pai, né, ausente, o pai que deixa para lá, o pai que não dá importância ao filho e assim vai para lá frente. Mãe, acho muito difícil. Não me lembro assim de uma mãe que tenha deixado o filho para lá, assim como os pais deixam, né? Mas aqui, ó, que as mulheres sejam mestras, né? Que elas ensinem, mas para ensinar elas têm que aprender. Então, elas aprendem e ensinam, aprendem e ensinam. E hoje, irmãos, nós temos visto, né, e vivenciado, principalmente as mulheres mais jovens, não querem muito ensino, não. Principalmente ensino em casa. Como é que faz um arroz, um feijão, uma lasanha, um bolo? Como é que limpa um frango? Hã? É capaz de, na nossa lista aqui, ter gente aqui que não sabe como é que limpa um frango, não. Não falo nem matar, não, não é isso, não. É limpar mesmo. Ou então cortar os ossos lá, tudo direitinho. São ensinos, irmãos. O mais importante é o ensino da palavra de Deus, mas o ensino do dia a dia, a vivência do dia a dia. Então, as mulheres que são mais idosas aqui, com certeza vão saber fazer isso, mas outras mais jovens não. Aí são coisas pequenas, são, mas são necessárias dentro do lar. A cuidar do lar. Tem mulheres que nem se preocupam até com a própria casa. Não, deixa tudo bagunçado. Não orienta direito, às vezes, os filhos a cuidarem. A criança brinca ali com aquele monte de brinquedos, aí depois larga tudo jogado. Não tem uma orientação. É lógico, é pai e mãe para orientar, mas hoje eu estou falando das mulheres. Então, precisa orientar, precisa ensinar. Então, que sejam mestras do bem, a fim de instruírem as mais jovens, né? As recém-casadas, a amar o marido e os filhos e a cuidar, não só deles, mas a cuidar do lar. A mulher é que adorna o lar, a mulher que dá aquela sensação gostosa quando o marido volta para casa, ele tem vontade de voltar para casa para poder estar ali com a esposa, estar com os filhos. É a mulher que promove isso dentro de casa. E isso tem diminuído. Não vou falar acabado, não, mas tem diminuído muito. Então, que as mulheres mais idosas ensinem as mais novas a isso. E para poder fazer essa oração, alguém quer fazer a oração? Essa oração? Vamos ver. Quem quer fazer essa Eu, oração? Ó, eu oro. então vai lá, vai lá, Saulão. Depois você, Laércio. Senhor, obrigado, Senhor. Obrigado por essa manhã, obrigado por essa palavra, por esse texto bíblico, Augusto, nós estamos estudando. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é maravilhoso, o Senhor é o nosso Deus, conforme já foi orado, o Senhor é o nosso Pai, o Senhor é a nossa esperança, Senhor. O Senhor é a nossa esperança de vida eterna. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem nos abençoado muito, muito como pessoas, muito como igreja. Senhor, obrigado, Senhor, pelas nossas mães. Eu fiquei pensando aqui, enquanto Augusto falava, como é importante a sabedoria das mulheres, que passa de geração em geração. Obrigado, Senhor, pelas nossas mães. Senhor, pelas nossas esposas. Como é maravilhoso, Senhor. Como é bom estar em casa, como ele falou, chegar em casa, encontrar a esposa, estar juntos, ombrar juntos, passar dificuldades juntos, alegrias juntos.
Obrigado, Senhor, por isso. Obrigado pelas nossas filhas. Temos filhas, Senhor, que um dia vão casar ou já casaram. Obrigado, Senhor, pelas nossas filhas, pelas nossas netas. Nós que já somos mais velhos temos netas. Obrigado, Senhor, por nossas netas. E a nossa oração, Senhor, é que o Senhor dê sabedoria para as nossas mulheres, as mulheres que estão ligadas a conosco, que são da nossa família, as mulheres que são da nossa igreja, as mulheres que caminham conosco. Senhor, dê sabedoria para elas. Eu observei, o Augusto também falou, quando a Lilian orou, Senhor, dê sabedoria para essas mulheres, domínio próprio, perseverança, tardia para falar, conforme o Augusto falou também, prontas para ouvir. Que as nossas mães, as nossas esposas mais velhas, Senhor, que deu exemplo, que seja, Senhor, mulheres virtuosas nesse sentido, da sabedoria que vem do Senhor, que sejam tementes ao Senhor e que sejam um exemplo para a família, Senhor. As mães, as avós, as esposas. Essa é a nossa oração, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém, Amém. Saulão. É isso aí. As avós, né? Eu, eu lembro bem da minha avó, mas não vou contar nada aqui agora, não. Não demora. Ah, e é gostoso demais. As avós, a mãe, a sogra. Oh, bênção demais. Graças a Deus. Aí, Laércio, a sua parte ficou para que as esposas sejam, as mulheres, né, mais idosas, sejam sensatas. O que é isso, sensatas? Demonstrar bom senso, equilíbrio, razão e prudência. Prudência nas atitudes e decisões, agindo com seriedade, autocontrole, né? A Lilian já orou pelo domínio próprio, e respeito às verdades divinas. E aqui Paulo acho que dá um cutucãozinho, né? Da questão de submissão. Em contraste com as paixões mundanas. Ou seja, que as mulheres sejam centradas, né? Tenham um equilíbrio no seu posicionamento. Porque quando a mulher perde o rumo, a coisa desanda de um jeito. É, tem até uma história de muito antiga que os vizinhos discutiram. Aí a mulher chega e fala para o marido: Mas você vai deixar isso assim? Ele falou isso, falou aquilo, vai não sei o quê. O marido foi lá, pegou uma arma, qualquer coisa, foi lá e acabou com o vizinho. Poxa, tem que ser sensata nas coisas, tem que ser prudente naquilo que fala. Porque o marido, às vezes, é afoito nas coisas, né? Se você vir dar um cutucão muito forte nele, ele reage, faz besteira mesmo. Então a mulher tem que ser aquela equilibrada, sensata, né? Né, Laércio? Você tem uma mulher equilibrada, sensata dentro de casa. Ó, cuidado. A Marcelina não está aqui, é sorte sua, viu? Mas então que as mulheres sejam ponderadas nas coisas, tranquilas para falar com a gente, tenham paciência com a gente, né, Laércio? Bastante paciência com a gente. É, vamos lá, Laércio. Então, mulheres centradas, equilibradas, pacientes. Amém, Senhor Jesus. Ó Senhor Deus, nós aqui desejamos, Pai, nessa manhã, do teu trono, todas essas orações como uma resposta do teu coração sobre a vida das tuas filhas, ó Pai, dentro da igreja. Nós oramos, Senhor, sobre a vida delas, as bênçãos do Senhor, o cuidado do Senhor, a saúde física e espiritual que só o Senhor pode restaurar nessa manhã, no lar de cada uma. A graça do Senhor é sobre a cada irmã, Senhor,
cada filha tua nessa manhã. A graça do Senhor é sobre as suas responsabilidades, aquilo que elas precisam exercer, sim, ó Pai. Que elas recebam essas orações como um abraço do Senhor nessa manhã, meu Deus, e não como um jugo ou um peso que talvez muitas já estão carregando, ó Pai, e estão com muita dificuldade na sua vida. E tudo isso, ó Pai, até as exortações, o conserto, as atitudes, sejam chegadas às vidas delas como um bálsamo, Senhor, como um perfume, a presença do Senhor na vida delas. Porque quando eu ouvi as orações falando sobre mulheres, Pai, eu dentro dessa igreja eu posso dizer que eu fui e sou, mas no início, como eu fui agraciado por mulheres de Deus nessa igreja. Lembrei aqui da Ricardina, da Isildinha, o pai, que não tiveram nenhuma restrição em aceitar a minha vida, um pinguço, um fedido, e me estendeu a mão e me ensinou a não ter vergonha quando eu precisava ajoelhar no chão para orar. Pai, quantas mulheres, ó Pai, me fortaleceu, me ensinou, me ajudou a caminhar no caminho do Senhor Jesus. Eu tenho o maior respeito a Deus por cada uma delas. E eu louvo ao Senhor, ó Pai, sobre a vida dessas irmãs, Senhor. E eu sei que existe irmãs nessa igreja, ó Pai, que tem sede, que tem fome na questão da intercessão, na questão de ajudar. Eu sei que os tempos não são fáceis, são difíceis na criação dos seus filhos, nos lares, nos seus relacionamentos, ó Pai, mas em nome de Jesus, Deus, hoje não é o dia da mulher. Hoje é um dia, uma manhã que o Senhor, Pai, quer tocar, quer abraçar suas filhas, ó Pai. E para que elas voltem, se estiver com os olhos para baixo, que elas voltem os olhos para o Senhor, meu Deus, e animem-se, animem-se. Me lembro que às vezes aqui na escola dominical de manhã, na nossa época lá, quantas irmãs reunidas, abraçadas uns com as outras antes de começar o culto, orando, intercedendo umas pelas outras, pela igreja, por tantas coisas que ouviam do teu Espírito Santo. Então, Pai, eu desejo isso no meu coração para a vida delas, que elas achem graça, ó Deus, nesse tempo, para exercer tudo isso, ó Pai, porque elas são valores, ó Pai, no nosso meio, e grandes valores, ó Deus. Então, Pai, em nome de Jesus, que a tua mão seja percebida sobre a vida de cada uma delas nessa manhã. A Clarice, ó Deus, na sua vida, com as suas lutas, e cada irmã, Pai, aquela mais nova ali, que está planejando se casar, como a filha do Genivaldo, que casou esse final de semana, meninas novas, mulheres novas. Domingo, o Senhor falou que nós somos a menina do Senhor que ainda está crescendo, que ainda está aprendendo. Ó Pai, em nome de Jesus, nós abençoamos as nossas irmãs essa manhã. Em nome de Jesus, amém. Amém, Laércio. É isso mesmo. É isso aí. Hoje é para abençoar as irmãs, apesar dos textos, mas é sempre para abençoar. Erlane, você pode orar, minha irmã? Me dá um toque aí, se puder. Erlane. Posso? Opa, Posso? ok. Amém. Olha só, para as mulheres, né, ainda. Boas donas de casa, bondosas e sujeitas ao marido, para que a palavra de Deus não seja difamada. Boas Amém. donas de casa. As mulheres mais velhas, né, Erlane, Uhum. precisam ensinar as noras, né, a serem boas donas de casa, a cuidar da casa, cuidar dos filhos, cuidar dos maridos. É o que eu já Amém. falei. Muitas mulheres hoje não querem
cuidar de casa, não querem ser donas de casa. Aí tem, às vezes, uma dupla jornada, né? Trabalha o dia todo, depois chega em casa, tem que arrumar, tem que fazer isso, aquilo, mas as mulheres têm o jeito de arrumar a casa, gente. Homem não sabe arrumar a casa, não. Por mais que ajude, por mais que mova o sofá, lá, limpa embaixo de alguma coisa, passa pano, ajuda, mas homem não sabe fazer aquele ador de casa. É a mulher que sabe. E tem que ser ensinado. Porque as mais novas, às vezes, nem querem saber disso. A casa está arrumadinha, a mãe arrumou, deixa quieto. Então, Helene, ore para que as mulheres, né, como você tem esse dom de ensinar as mais jovens a cuidar da casa. Vamos lá, Helene. Amém. Senhor, obrigada, Pai, por essa manhã. Obrigada, Jesus, pela vida dos meus irmãos, Senhor. O Senhor continua, Deus, sustentando cada um, Senhor, meu Deus, dando graça, virtude, dando sabedoria para cada sacerdote, ó Deus. Senhor, eu quero clamar a Ti, ó Deus, nessa manhã, Senhor, pelas mulheres mais novas, Pai, aquelas que vão casar, aquelas, ó Deus, que estão namorando, Pai, com projeto de casamento, Senhor, eu quero te pedir, Pai, que o Senhor quebrante os corações delas, meu Deus, para receber o ensinamento da mãe, da sogra, Jesus, que sejam ensináveis, Pai, que sejam corações ensináveis, Senhor, em nome de Jesus, que sejam humildes, ó Deus, para ouvir, Deus, os conselhos, Senhor Jesus, da pessoa que está do lado, Deus, aquela pessoa, Jesus, que é mais idosa, aquela pessoa que tem mais conhecimento, Senhor. Que o Senhor estenda, Deus, as tuas mãos, Jesus, sobre cada uma, Pai. Não deixa, ó Deus, que elas cometam erros, Senhor, meu Deus, que podem ser evitados, ó Deus, pelo ensinamento, Pai, pelo aprender, pelo aceitar, Jesus, que o Senhor quebrante os corações, Pai, porque muitas das vezes os corações têm sido duros, ó Deus, porque não querem aprender, não querem, ó Deus, receber, Pai, orientações, meu Pai, mas que em nome de Jesus, Pai, que as nossas jovens, Pai, possam ser ensináveis, Pai, que elas sejam obedientes, ó Deus, à tua palavra, e que nós, ó Deus, mais velhas, Senhor Jesus, mais amadurecidas, Senhor Jesus, possamos, meu Deus, passar, Jesus, as nossas experiências, ó Pai, que já vivemos, Pai, e que elas possam errar menos, Senhor Jesus. Nós te pedimos, Pai, te clamamos, Pai, nessa manhã, Deus, que o Senhor nos dê, Pai, sabedoria, Papai, para instruir, Senhor, as mulheres mais jovens, Pai. É assim que eu oro, Jesus, te agradecendo, Pai, nessa manhã. Obrigada, Pai. Amém, bonde. Amém, amém, Hernani, isso aí. Amém. Hoje minha internet está meio ruim, tá? Não, mas a sua voz está tranquila, foi perfeito, tranquilo. Tá bom, obrigado. Nada. Agradeço a Deus pela vida dos irmãos, tá? Que tá orando por nós. Amém, Todos isso os aí. dias de manhã. Glória a Deus. Isso é bom. Bom. Denise, Obrigada minha pela irmã, disposição. ok. Denise, você pode orar, minha irmã? Posso sim. Ah, tá. Você vai orar pelos enfermos, né? Para finalizarmos essa nossa reunião, vamos orar pelos enfermos. Temos muitos aí. Eu coloquei a lista aí, mas não precisa citar eles, não, um por um. Tá aí a lista. Vamos lá, ore Ok, pelos enfermos. Tá legal. ok. Senhor, como é bom podermos acordar de manhã e saber que o Senhor nos deu um grande presente, que é esse dia. Um dia lindo, gostoso, fresquinho. Um dia de muito prazer para o nosso corpo. Obrigada ao Senhor, porque o Senhor é santo, o Senhor é digno e o Senhor é o nosso Deus, o nosso Pai. Obrigada, Senhor, por isso. Nós queremos, ó Pai Santo, colocar a vida daquelas pessoas que têm passado por enfermidade. Ó Senhor, quantas pessoas têm sofrido num leito? Quantas pessoas têm sofrido na alma? As mazelas das doenças, doenças provocadas pela própria má conduta aqui nesse mundo, doenças provocadas muitas vezes por negligência de produtores de alimento e etc. Ó Senhor,
Tenha piedade, ó Pai Santo, daquelas pessoas que têm padecido, aquelas pessoas que estão agora num leito de hospital, sofrendo dores, sofrendo cirurgias, passando por procedimentos invasivos tão grandes e devastadores muitas vezes. Senhor, dê entendimento na vida dessas pessoas. Eu já passei por um câncer e o Senhor me abençoou e o Senhor me curou. E eu perguntava, Senhor, eu não entendo quantas pessoas sofrem aqui e por que que eu não sinto nada? E aí o Senhor me disse, é porque eu estou te treinando para cuidar de pessoas. E é isso mesmo, Senhor. Senhor, que o Senhor nos capacite a entender a mazela do outro, Senhor, a dor do outro. Ó, Senhor, e essas pessoas que estão precisando agora do toque do Senhor, para que adquiram saúde, né? E como a gente tem aprendido aqui, que o Senhor as cure, Senhor. Eu imploro que o Senhor as cure, que seja para a terra ou que seja para o céu. Livre-as de muitas dores, livre-as de muitos tratamentos, muitos procedimentos que muitas vezes, em vez de fazer bem, faz mal para a pessoa, porque é tão complicado que às vezes acaba trazendo malefícios para a pessoa, né? Mas, Senhor, eu queria colocar a vida dessas pessoas que estão agora sofrendo nos leitos de dores. Que o Senhor realmente esteja tocando na vida delas e fazendo com que elas entendam qual o propósito disso, porque tudo na vida tem um propósito. Tudo tem um propósito. E é isso que eu te peço, Senhor. Ser com essas pessoas, ó Pai, dando o livramento de dores, de sofrimento, né, de qualquer forma, ou para a terra ou para o céu. E obrigada, Senhor, pela oportunidade que nós temos de dizer para o Senhor o que a gente sente, né? Porque muitos não têm para quem dizer. E aí, ó Pai Santo, nos sensibilize, ó Pai, para dizer aquilo que a gente precisa dizer no momento certo para as pessoas que o Senhor colocarem nos nossos caminhos. E fica conosco, porque nós cremos no Senhor, nós cremos nas suas misericórdias e nós queremos, ó Pai Santo, que elas realmente se renovem nas nossas vidas, porque sem elas a gente não consegue nem viver, nem respirar. Em nome de Jesus, amém. Amém, Amém. Denise. E é isso aí, irmãos. Sejam abençoadas, irmãs. As orações são para vocês nesta manhã, para abençoar, despertar a mente e abençoar vocês. Amém. Amém.